senhoras e senhores, eu sou a Ana Shermack. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das minhas mesas favoritas de RPG. Hoje, como a gente tá aí falando sobre Cthulhu de forma geral, como a gente vem comentando, falando sobre como é jogar, como é narrar, as diferenças entre sistemas que envolvem as histórias de Cthulhu, hoje eu vou falar como foi a minha experiência narrando Rastros de Cthulhu. Já tem um vídeo aqui onde eu falo sobre Rastros de Cthulhu, eu vou deixar linkado aqui, mas hoje em especial eu vou falar sobre a experiência de narrar La Comédia, que foi uma mesa que eu narrei há alguns anos, foi bem no ano da pandemia e foi uma das mesas mais especiais pra mim. Se você não conhece do que eu tô falando, eu vou deixar um card aqui com a playlist de toda essa campanha. La Comédia teve 6 episódios narrados em stream, onde participou o Forja, que tá aqui editando esse vídeo, participou a Rei do Leucórnio, a Jo, que participa de vários podcasts por aí. Errou! E a Bimbas, que tem stream de WoW, enfim, participou aqui dessa mesa em conjunto com a gente. Essa mesa foi muito especial pra mim, porque era uma mesa que eu queria fazer pra mim. E muito se fala, né, esses dias eu tava discutindo, inclusive, com a própria Ray em um barzinho de Curitiba, e a gente tava falando sobre isso, sobre como se fala de construir mesas, né, de liberar da mão do mestre a mesa, de passar para os jogadores, né, narrarem, dar mais essa liberdade pra ele, de não ficar agarrado em sua própria história. E aí a gente tem essa mesa onde eu fiz essa história pra mim. Eu sou muito fã da Divina Comédia, se você não sabe, se você caiu aqui de paraquedas só pra ouvir sobre Rastros de Cthulhu. Inclusive tem uma Divina Comédia ali atrás, tem um quadrinho de Dante, enfim, eu tenho a Divina Comédia tatuada aqui. Eu sou apaixonada por Dante, é só você escrever Dante nesse canal que você vai ver a quantidade de vídeos que tem sobre o mesmo tema. Então eu resolvi fazer essa história e contar essa história inspirada na Divina Comédia. Eu queria fazer um jogo de RPG pra mim, narrar com toda essa inspiração, pra que eu pudesse usar todo o conhecimento que eu tenho da Divina Comédia pra contar uma história, né? Dante inspira a gente de uma forma magnífica e eu queria fazer isso. Então eu chamei algumas pessoas que eu confiava e que acreditaram nessa história também, que acreditaram na minha proposta de ser uma mesa mais curta, narrada ali quinzenalmente. Eu queria fechar ela em 6 episódios, 6 ou 9 no máximo, mas eu consegui fechar ela em 6. E eu queria contar uma história de investigação. Eu queria que essa mesa fosse uma mesa de investigação. Eu já tinha feito um pouco disso lá em Tales from the Loop, tinha gostado muito, foi lá que eu me descobri como narradora de RPG, que eu acho que foi assim, a minha mesa. E eu achei que eu tava pronta pra narrar La Comédia a partir da mesa de Tales from the Loop. Então, o que eu fiz? Eu repeti o modelo do que eu tinha feito em Tales from the Loop. Eu peguei uma folha sulfite e planejei toda a minha aventura nessa folha de sulfite. Quando eu falo que eu narro aventuras organizadas, planejadas em apenas uma folha de sulfite, e é isso que eu levo pra tudo, muita gente vai levantar as sobrancelhas e vai me olhar com um olhar estranho. Mas eu acho que pra mim, pro meu jeito, é a melhor forma de narrar. Eu gosto de improvisar. E aliado ali nessa aventura da Divina Comédia, eu tinha muito conhecimento prévio da história que eu queria contar, né? Eu tinha ali o início, meio e fim, eu coloquei pontos que interligavam. Geralmente eu coloco os meus personagens centrais e interligo eles com histórias. O que vai suceder daquilo dali, o que vai gerar daquilo dali, eu sinceramente não sei. Eu sei contar a história, eu sei o que eu quero contar, mas eu não sei o final dessa história, eu não sei o que vai acontecer no final, até porque é uma história que a gente tá contando em conjunto. E eu acho que isso é muito importante pra qualquer mestre. Quando você vai narrar uma história que é muito importante pra você, como era essa minha, tenha noção de que às vezes o final não vai ser do jeito que você quer. Tanto que eu estava conversando com a Rai nesse bar e a gente tava conversando e ela, ai, desculpa se eu estraguei o seu final. Falei, Rai, você não estragou o meu final. O final que aconteceu era o que tinha pra acontecer. Eu acho que a gente se preocupa muito com o final da história e como que aquilo tudo vai desvendar. E eu aprendi uma coisa com o próprio Dante, que o que importa é a jornada. Se você vai ler o Inferno, muitas pessoas se decepcionam ali no Inferno, porque o final dele não é uma grande batalha, não tem um grande clímax. O que a gente tá falando é sobre a jornada
jornada, sobre o que esses personagens estão percorrendo. E isso me ensinou muito pro RPG. Então, quando eu fui narrar a comédia, eu tinha isso. Eu tinha uma folha de sulfite com o nome, né, com cada personagem ali, eu geralmente faço em blocos e vou fazendo linhas, como se fosse um fluxograma, do que liga esses personagens. Então, esse é filho desse, esse é amigo desse, esse matou esse, e aí é isso que eu vou usar pra contar a história. Em La Comédia, eu sabia que eu queria contar uma história que fosse muito matriarcal. Eu queria tirar esse cargo patriarcal de toda a máfia e queria inserir uma máfia mais matriarcal. Então eu usei ali um objetivo, basicamente, pro fundo da história inteira. Então eu sabia que os personagens mais importantes dessa história seriam as mulheres e a forma com que elas lidam com esse poder que elas têm, que elas exercem nas pessoas. Só que tem um ponto muito importante. É uma história de RPG e é uma história envolvendo mitos de Cthulhu. Eu já tinha falado com a própria Retropunk que eu queria narrar essa aventura, eu queria narrar ela em Rastros, porque eu acho que Rastros é um sistema um pouco mais simples do que Cthulhu, ele é um pouco mais narrativo até, as contas não são tão difíceis quanto as contas de Cthulhu, e eu queria experimentar esse outro sistema pra narrar La Comédia. Então eu me baseei em Rastros de Cthulhu. Só que a gente precisa de um monstro, né? A gente precisa de algo pra ser derrotado, não era uma história de investigação simples, a gente ia envolver inferno, demônios, a gente ia envolver monstros dentro dessa história. Então eu peguei este livro aqui, né? Eu peguei esse livro aqui, que é o livro de criaturas de Rastros de Cthulhu, que onde a gente vai ter todos esses monstros e tudo mais. E eu basicamente fui atrás de todos os monstros que pudessem ser interessantes, que pudesse encaixar na história que eu queria contar. Eu acho isso muito legal quando a gente parte de em vez de a gente, eu tenho um monstro e eu vou narrar aquela história com esse monstro. É legal também. Mas quando você encaixa, né, tenta dar a sua mudadinha ali no monstro, é muito válido também. Então, eu escolhi, não vai dar pra vocês verem aqui direito, mas eu escolhi um monstro que se chama Ecos Místicos. Basicamente foi por causa dessa frase aqui. Quando essas vítimas perdiam a memória, associavam as criaturas de seus mitos familiares. Os fabulosos invasores supostamente substituíam as mentes dos homens e, portanto, embarcam em busca pelo conhecimento que pensavam poderiam levá-los até o imaginário não humano passado. Essa criatura, ela é tipo uma criatura muito antiga dos mitos ali, que ela vai muito ser ligada à memória e a forma com que ela vai interferir ali no que a pessoa tá pensando, o que ela tá fazendo, envolve muito esse imaginário, as coisas que ela imagina, que ela sonha pra ela. Eu criei em cima disso uma lenda que eu joguei com a nossa personagem ali, que era a nossa anti-heroína. Eu me inspiro muito em uma série que ela não é tão boa assim, mas eu gosto muito dela, que é Once Upon a Time. Eu acho que vocês já viram eu falando dela usando referências de Once Upon a Time em vários personagens. E eu gosto muito do conceito da Emma, que é uma personagem que é a salvadora, que ela é aquela que vai salvar, que vai trazer os sinais felizes pra todo mundo dentro dessa história, e aí ela é corrompida com o poder das trevas. Ela faz uma coisa pra salvar uma pessoa e as trevas acabam entrando dentro dela. A samurai, que foi a anti-heroína dessa história, ela foi muito pensada através da Emma. Ela é sedutora, ela te convence de que ela está ali pra ajudar e que os propósitos dela são bons, porque ela tem sim um fundo de o que eu posso fazer se coisas muito ruins tiverem acontecido comigo constantemente. E isso, sei lá, foi mudado dentro da minha cabeça, sabe? Eu tenho uma cabeça um pouco estranha. Então a samurai, ela tem muito disso, de ser corrompida pelas trevas e de aos poucos, tudo aquilo que ela pensava por causa de um item mágico, por causa desse eco do passado que está dentro dela, ela acaba sendo interferida, né? Ela acaba interferindo em outras coisas. E aí essa história vai sendo contada a partir dali em outras formas. E aí é muito legal quando você tem isso e aplica isso de uma forma que todo mundo dentro da mesa tava muito engajado pra contar essa história também. Então a gente tem ali o personagem do Forja, que eu acho que foi um personagem... Estou falando errado, Forja? Pode entrar aqui pra falar que não. Que sim, enfim. Eu acho que ele se envolveu muito com o personagem também, tanto que ele volta na segunda temporada, que é a temporada do Purgatório. E a gente tem outros personagens ali que também tem uma história muito bonita. Só que
que ao mesmo tempo que a gente tem a Samurai como personagem relevante dessa história, eu acho que uma história de RPG não é contada apenas através de um personagem. Eu acho que quando a gente tem um grande mal pra ser corrompido, ou a gente tem um personagem muito importante, ele acaba tomando proporções muito grandes e às vezes dominando essa mesa inteira. E eu não queria que isso acontecesse com a Samurai. Eles gostaram muito da Samurai, se você assistir você vai ver que os personagens interagiram muito, até se apaixonaram pela Samurai ali, spoiler, mas eu não queria que a Samurai fosse a única personagem importante dessa história. Então eu tentei dar o mesmo peso pra cada NPC, pra Mãe Natura, e aí é uma coisa importante, talvez ter menos NPCs ajudem a que você consiga contar essa história de forma mais abrangente e distribuir os pesos e as medidas pra cada NPC. Então a gente tinha a Madre Natura, e aí uma coisa que eu comecei a fazer nessa mesa também foi convidar pessoas pra interpretar personagens. A Madre Natura foi interpretada pela Jo, que é incrível, que meu Deus, fez uma cena maravilhosa, gritou ali no meio daquela aventura. Foi incrível, eu gostei muito da participação dela, e eu acho que liberar os NPCs da minha mão e deixar que as pessoas que fossem interpretar eles trouxessem essa carga, trouxessem o que eles achavam pra esse personagem, foi a melhor escolha que eu fiz. Soltar o peso realmente da mão do mestre, mesmo quando é uma história que é muito sua, é muito importante, sabe? A gente não conta histórias sozinhos. A gente senta em volta da fogueira e todo mundo participa. E é isso que é uma mesa de RPG. É sentar em volta, não de uma fogueira, às vezes sim, enfim, o que você quiser, mas contar essas histórias em conjunto. E aí, o que eu fiz foi fazer um documento falando, ó, esse personagem é assim, 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 é assim que ele está entregue dentro da história, e essas são as informações que você deve passar pro grupo. Fiz esse documento e passei para as pessoas que precisavam. E a gente também teve outra participação especial, que foi do Igor, que joga comigo já, que é meu amigo, que faz roteiro pra esse canal, que ele foi o Caronte, que foi ali o best friend da da Samurai, e foi um personagem também que tem muito do Igor. Eu, Ana, não conseguiria interpretar o Caronte e a Madre Natura como a Jo e o Igor fizeram, então eu acho que foi uma escolha também muito acertada e que eu recomendo demais, sabe? Ah, tá jogando uma mesa em casa e tem aquele amigo seu que sempre quer participar de uma aventura, mas ele não pode estar ali constantemente na mesa, chama ele pra fazer uma participação especial com o NPC, dá poder a ele, deixa ele contar essa história, você vai ver que vai ser muito legal pra sua aventura, e foi isso que eu fiz com La Comédia e comecei a aplicar em outras mesas de RPG minha, como Strixhaven, que vocês já viram. Eu chamei o André, por exemplo, pra fazer um personagem, vai ter outros personagens também dentro ali da história. Eu acho que isso libera um pouco da nossa carga também como mestre, como guardião dessa aventura. Então fica aí a minha dica também. Enfim, eu acho que La Comédia foi a melhor mesa que eu já mestrei. Eu acho que Inferno, né, foi essa temporada em que eu pude ser eu mesma, que eu pude contar as minhas histórias, que eu pude mostrar o meu conhecimento em Dante e que eu pude trazer para os meus jogadores uma aventura em que eles se tivessem prontos. Eu fiz muito prop, eu sou a mestre dos props, eu já falei isso algumas vezes. Eu gosto de coisinhas para os meus jogadores, e nessa mesa em especial eu fiz no próprio Roll20 como token um board de investigação para que eles pudessem usar, para que eles pudessem ligar pontos, para que eles tivessem as pistas ali inteiras nas mãos deles, eles pudessem fazer o que quiser. Então eu trouxe muito textinho, muita coisinha, como se eles estivessem realmente dentro de uma história de investigação e fossem encontrando as pistinhas. E aí a história foi contada. Eu amo essa mesa e eu acho que foi uma das melhores experiências, e foi uma boa escolha ter narrado ela dentro de Rastros, porque a forma com que as histórias foram chegou no nível e no momento exato para eles perderem a sanidade. Então foi muito importante. Te convido a assistir se você não viu essa mesa. Ela tem 6 episódios, mais curtinha, não é uma mesa gigantesca, mas foi uma mesa muito especial pra mim, e ela é narrada em Rastros de Cthulhu. Então, como a gente está ali contando pra vocês e falando sobre as experiências de Rastro, eu acho que conhecer La Comédia é uma forma ali de você entender um pouquinho mais como funciona o sistema também. Tava todo mundo aprendendo, por que não você aprender junto com a gente? Se você quer comprar alguma coisa de Rastros, usa o cupom do Pausa para um Café na Retropunk, que está aparecendo aqui na tela. Esse cupom te dá 10% de desconto nos livros da Retropunk. Então, se você quer comprar, sei lá, Rastros, Brancalônia, também tem vídeo de Brancalônia por aqui, eu te convido a aproveitar os 10% de desconto no Pausa. Você comprando lá, eu também posso comprar mais RPGzinhos e vir contar pra vocês o que eu acho e falar desses sistemas também. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!